Você sabia que o mundo é formado por 195 países? Sonhando com as próximas férias, fica aí a reflexão do seu amigo e locutor desse vídeo. Não guarde rancor, guarde dinheiro para viajar. E a gente te ajuda a guardar dinheiro. Dá um like nesse vídeo, comentar e se inscrever aqui no canal não custa nenhum centavo. É muito barato. E você ainda ganha 20 pílulas de cultura, dicas de viagem e muito mais a cada quiz. E faz uma super diferença para nós. Que tal curtir esse vídeo agora antes da gente começar? Super obrigado por estar aqui com a gente e vamos para as perguntas. Contando as 4 patas, quantos dedos tem um gato? 12, 16, 18 ou 20? (18 dedos, 5 em cada pata da frente, 4 em cada pata de trás. O 5º dedo das patas da frente é chamado de ergot. Em cães, ele é só um dedinho vestigial, mas acredita-se que para os gatos esse polegar tem uma função bem importante. Ele ajuda a dar firmeza na escalada e agarrar a presa. Dá para observar sua funcionalidade quando o gato está atacando ratinhos de brinquedo ou subindo no arranhador. Água, malte, lúpulo e levedura são os ingredientes principais de qual bebida? Whisky, conhaque, cerveja ou gin? Uma das maravilhosas curiosidades sobre a cerveja é que a partir de apenas 4 ingredientes básicos é possível produzir uma infinidade de estilos diferentes da bebida. É claro que outros ingredientes podem ser adicionados à receita, dependendo do estilo, mas são a água, o malte, o lúpulo e a levedura que definem a base do nosso líquido precioso. Em que país nasceu o Conde Drácula? Rússia, Romênia, Polônia ou Ucrânia? A verdadeira inspiração por trás do personagem de Drácula não é clara e ainda é frequentemente debatida. A teoria mais conhecida e aceita é que Drácula foi baseado em um personagem histórico da Romênia, o Vlad III, príncipe de Valáquia, entre 1456 e 1462. Ele era filho de Vlad II Dracul, e por isso era chamado de Vlad III Draculea. Dracul, em romeno, significa tanto dragão quanto diabo. Então, Vlad Draculea, filho de Vlad Dracul, pode tanto significar filho do dragão como filho do diabo. Qual é a forma da Via Láctea, a nossa galáxia? É uma galáxia irregular, uma galáxia circular, uma galáxia espiral ou uma galáxia elíptica? A Via Láctea é uma galáxia espiral da qual o Sistema Solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intricado aspecto irregular e recortado. Sua idade estimada é de mais de 13 bilhões de anos e é formada por centenas de bilhões de estrelas. Como se diz quarta-feira em espanhol? Jueves, viernes, miércoles ou martes? Na maioria das línguas, os nomes dos dias da semana têm sua origem em astros celestes e deuses pagãos,
com exceção do sábado e do domingo. Quarta-feira é el miércoles e vem do latim Mercuri, o dia de Mercúrio, deus do comércio e dos viajantes. Que jogador brasileiro ficou conhecido como Canhotinha de Ouro? Gerson, Rivelino, Tostão ou Rivaldo? Gerson é um ex-jogador brasileiro que atuava como meio-campista. Jogou em diversos clubes brasileiros de futebol, tendo passagem destacada no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense. Eleito o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 1970, ele é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Era capaz de fazer lançamentos de mais de 40 metros de distância, colocando com precisão a bola onde quisesse. Era sensacional e incrível ver sua habilidade em executar lances tão complicados com tamanha facilidade. E isso lhe garantiu o apelido de Canhotinha de Ouro. Em que país fica a antiga cidade de Machu Picchu? Peru, Colômbia, Chile ou Bolívia? Machu Picchu, que na língua quichua significa velha montanha, também chamada de cidade perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude no vale do rio Urubamba, atual Peru. De quem era o slogan de governo 50 anos de progresso em 5 anos? Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Epitácio Pessoa ou Getúlio Vargas? O lema 50 anos em 5 surgiu a partir do plano de metas estabelecido pelo governo Juscelino Kubitschek. Em meio a incertezas do nascer dessa nova administração federal, era necessário impactar a opinião pública demonstrando avanços nunca antes feitos na infraestrutura brasileira. Esse ideal desenvolvimentista foi consumado num conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia, que se tornou conhecido como Programa ou Plano de Metas. Porém, de última hora, o plano incluiu mais uma meta, a 31ª chamada Meta Síntese, a construção de Brasília e a transferência da capital federal, o grande desafio de JK. O romance Olhai os Lírios do Campo foi escrito por qual autor? José de Alencar, Eça de Queiroz, Lígia Fagundes Telles ou Érico Veríssimo? Olhai os Lírios do Campo é um romance de Érico Veríssimo escrito em 1938. O título da obra foi baseado num trecho do Sermão da Montanha, também conhecido por Olhai os Lírios do Campo. Se tivermos uma caixa e multiplicarmos sua largura pelo seu comprimento e pela sua altura, o que iremos obter? Seu volume, área, densidade ou peso? O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo. Então, o volume de uma caixa de comprimento T, largura L e altura H é T vezes L vezes H. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Como é chamada a fase do sono em que sonhamos? Sono leve, adormecimento, sonolência ou sono REM?
Independentemente da idade, todos nós sonhamos. De forma geral, os sonhos acontecem durante a fase do sono REM, fase do sono profundo caracterizado pelo movimento rápido dos olhos. A atividade cerebral começa a acelerar e se torna tão intensa que se assemelha a quando estamos acordados. Em alguns casos, os sonhos também ocorrem durante a fase do sono não REM, porém de forma mais leve. Quem formava os três tenores com José Carreras e Luciano Pavarotti? Enrico Caruso, Piero Baroni, Plácido Domingo ou Andrea Bocelli? Os Três Tenores foi um trio de tenores eruditos formado por Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, que cantaram juntos em concertos durante a década de 90 e no início da década de 2000. O trio cantou um vasto repertório, desde musicais da Broadway até músicas napolitanas, passando pelo repertório erudito e popular. Em que cidade fica a famosa estátua do Padre Cícero? Nova Jerusalém, Juazeiro do Norte, Trindade ou Belém? A estátua de Padre Cícero na Colina do Horto é um monumento construído em homenagem a ele, localizado em Juazeiro do Norte, no Ceará. No local, há um pequeno museu e uma igreja. O projeto inicial previa que a estátua teria 27 metros de altura, porém foi redimensionada e construída com 30 metros de altura no total. Foi esculpida por Armando Lacerda em 1969, sendo inaugurada em 1º de novembro do mesmo ano pelo então prefeito José Mauro Castelo Branco Sampaio. Qual o acento gráfico da palavra bambolê? Til, acento circunflexo, acento grave ou acento agudo? O acento circunflexo é representado graficamente pelo chapeuzinho. Esse acento é empregado sobre as vogais A, E ou O, mostrando que trata-se de uma sílaba tônica e que a vogal deve ser falada de forma fechada, como em essência e nômade. O nome jabuticaba tem origem indígena e foi assim denominado pelos tupis que adoravam a fruta. O que quer dizer jabuticaba? Frutas em botão, bolas pretas, frutos do cerrado ou árvore preta? Os tupis saboreavam a fruta tanto na forma natural como fermentada e a chamavam de jaboticaba, que é a junção de jaboti, que significa cágado, e caba, lugar onde, e assim acabou sendo definido como frutas em botão. Foi o primeiro fruto indígena a ser introduzido em pomares. Quem é considerado o pai da psicanálise? Thomas Edison, Albert Einstein, Sigmund Freud ou Charles Chaplin? Sigmund Freud foi nomeado ao Prêmio Nobel 13 vezes, 12 delas para o Nobel de Medicina e uma vez para o de Literatura, mas não ganhou nenhum deles. À época, seus críticos defendiam que a psicanálise era uma prática sem fundamentos. Apesar disso, Freud recebeu o prestigioso Prêmio Goethe de Literatura em 1930. Um grande abraço para o nosso amigo e inscrito Elvis Santos, que sugeriu essa pergunta. Muito boa pergunta, Elvis. Obrigado. Faça como Elvis você também. Sugira uma pergunta deixando aqui nos comentários abaixo.
O que é uma pessoa boquirrota? É uma pessoa prestativa, indiscreta, doente ou saudável? Boquirrota é uma pessoa que não sabe guardar segredos, que fala mais que a boca. Quem não sabe guardar segredo ou que é indiscreto, fala sem pensar, não ouve o que fala, falastrão ou pessoa boba. Então, para essa pergunta, indiscreta é a resposta correta. Muito obrigado pela sugestão da pergunta, Diego Arcanjo Leite da Silva. Muito boa pergunta também. Difícil, mas boa. Em qual fase da lua aparece a criatura metade homem, metade lobo, que é conhecida como lobisomem? Lua cheia, lua nova, quarto minguante ou quarto crescente? O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e está presente também no folclore brasileiro. De acordo com a lenda, que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem, metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. Como é chamado o período da história que se estende desde o início da Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais? Idade do metal, idade contemporânea, idade do conhecimento ou idade moderna? Compreendido entre a Revolução Francesa de 1789 e os dias atuais, o período histórico conhecido como Idade Contemporânea é marcado por transformações profundas na organização da sociedade e também por conflitos de amplitude mundial. A Bíblia Católica é composta por quantos livros? 88, 73, 69 ou 100 livros? Há diferentes Bíblias cristãs. O número de livros depende da tradição a qual uma versão se apoia. Para os católicos, a Bíblia é composta por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. A Bíblia dos protestantes tem, no entanto, 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. A diferença entre as Bíblias dos católicos e dos protestantes se encontra nos livros do Antigo Testamento, os textos escritos antes do nascimento de Cristo. E agora, antes da pergunta bônus, um tempinho para você curtir esse vídeo. Já se inscreveu aqui no canal? Muito obrigado! O livro O Pequeno Príncipe conta a saga de um menino que vive num asteroide e fala com uma flor. Qual o nome do asteroide? B612, Psique, Amor ou Aurora? O asteroide B612, apresentado como lar do Pequeno Príncipe na obra, tem nome inspirado em uma experiência pessoal do autor. É que quando trabalhava como piloto de entregas, Saint-Exupéry pilotava um avião identificado pelo número A612. É fato notório que O Pequeno Príncipe figura entre os livros mais lidos da humanidade, especialmente por força de alguns fragmentos como o diálogo do príncipe com a raposa e a ideia de cativar as pessoas. E esse foi o Quiz Mania Brasil de hoje. E aí, gostou? Então dê o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário ou uma sugestão de pergunta para nós. Super obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um grande abraço e te encontro no próximo teste.